sim, já encerramos o primeiro semestre do ano. Eu já tô 100% naquela vibe, então é Natal, e o que você fez, porque eu acho que quando chega no meio do ano, é aquele momento que a gente olha para o tempo que passou e tenta recalcular a rota para os próximos 6 meses que vão vir pela frente, para não chegar no final do ano em completo desespero com tudo aquilo que a gente setou de expectativas pra gente. Então, esse é o momento de olhar para trás e por isso responderemos juntos aqui a tag dos 50%. As perguntas estão na descrição, então caso você queira ir respondendo aqui nos comentários enquanto assiste o vídeo, sinta-se mais do que convidado, mas vamos lá então para a primeira pergunta. É o melhor livro que eu li até agora. Eu confesso que eu tinha um em mente, só que daí eu fui olhar para as minhas listas, entender o que eu já tinha lido para ter certeza, assim, sabe? Porque às vezes acontece do livro mais recente ser aquele que fica mais na nossa mente, mas não, eu estava certa e por isso eu falo de Stoner. Nós temos um vlog de leitura para Stoner aqui no canal, onde vocês conseguem me ver em completo desespero de choro, porque esse livro pegou em mim de uma forma bem forte. Aqui a gente vai acompanhar o Stoner, né, que é o personagem principal desse livro. Ele sai de uma região muito humilde, muito pobre, uma região voltada para a agricultura, para cursar a agricultura na faculdade. Foi algo até que o pai dele trouxe, tipo, vai lá para trazer modernização para nossa fazenda. Eis que quando ele chega na faculdade, após algum período ali, ele tem uma aula com um professor de literatura clássica, literatura inglesa, algo nesse sentido, e ele é apresentado a um dos sonetos do Shakespeare, e aquilo mexe com ele de uma forma muito profunda. Ele troca o seu curso então para literatura, ele começa a estudar isso, se forma, torna-se professor nesse mesmo lugar e a gente vai acompanhar então essa vida dele, como ele vai envelhecer, como que vai ser a sua carreira profissional. A gente tem como plano de fundo aqui as duas guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter também outros eventos históricos, mas a forma com que ele olha para a vida, para mim, que é o grande ponto deste livro, é o tipo de história de uma pessoa ordinária, de uma vida comum e não tem nada assim de meu Deus do céu, um evento magnânimo, um grande trauma. Não, esse aqui é mais um homem comum, mais uma pessoa tentando levar a vida. E eu acho que nessa simplicidade que mora a beleza desse livro e também a facilidade que a gente tem aí de se conectar com a história. O vlog vai estar linkado aqui na descrição para vocês, caso vocês queiram assistir. E daí a gente segue para a melhor continuação que você leu até agora. Não li nenhuma continuação, então vou pular. Tem também algum lançamento do primeiro semestre que eu ainda não li, mas quero muito. Também não tem nada aí que super tenha me chamado a atenção, bem como o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu tô assim, gente, até os livros de não ficção que eu tenho acompanhado e tudo não se enquadram aqui, então vou pular e a gente segue então para o livro que mais me decepcionou esse ano. Eu fiz um desafio de 7 livros em 7 dias, acho que foi esse. Vou deixar também o vídeo aqui na descrição para vocês. E eu resolvi ler Rudan, do Turgenev. Esse livro estava na minha lista de 25 livros para 2025. E por ser um livro curto, eu aproveitei então para fazer essa leitura nesse desafio. Como vocês sabem, o Turgenev ele é conhecido por ter cunhado o termo, né, do homem supérfluo na sua literatura e vai influenciar tantos outros autores depois disso. E nesse livro a gente já tem então, né, seu primeiro livro publicado e também essa primeira marca ali do homem supérfluo na sua literatura. E ele chega então em uma casa de campo ali que tem pessoas da aristocracia no verão e tal. Ele acaba se aproximando dessas pessoas. Ele é um homem extremamente habilidoso com as palavras, com aquilo que ele fala e de seduzir também as pessoas em relação aos seus ideais. Mas tem alguns caras ali que falam que um bom homem, um homem correto, um homem digno,
aquele homem que faz, e não aquele homem que fica se crescendo nas suas palavras. E a gente vai perceber então possibilidades que ele tem de viver, coisas que ele poderia experienciar na sua vida, romances, situações, enfim, que a sua própria personalidade, que seus próximos ideais, assim, acabam fazendo com que ele não avance. O final do livro é bem interessante porque a gente vai ver o fim desse personagem, né? Como que vai ser o fim de sua vida. E esse aspecto eu gosto do livro, mas eu achei assim o livro bem enfadonho, não curti. E, gente, eu tenho real um receio, assim, porque eu amo o Diário de um Homem Supérfluo. E eu tenho medo de reler e não gostar, porque o que eu li do Turgenev depois de O Diário do Homem Supérfluo, eu não gostei. Mas o Rudan tem sim seu valor, eu acho que ele mostra o final, né, desse personagem, que faz a gente pensar mesmo e entender um pouco mais o que que é esse homem supérfluo, quais são os caminhos possíveis para ele dentro da sociedade russa. E daí a gente avança então para o livro que mais me surpreendeu este ano, e eu precisava falar do Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Livro este que foi lido e relido por essa que vos fala. E eu acho que ele mais me surpreendeu também por conta das pessoas falarem que ele é muito confuso, que ele é muito denso, que ele tem uma atmosfera assim um pouco asfixiante, que é incômoda. Eu concordo com tudo isso, mas passado essas primeiras barreiras, eu gostei demais do texto. Tanto que quando eu cheguei aqui no fim, eu percebi que talvez o meu ponto de vista sobre o livro tivesse equivocado. Por conta disso, eu voltei ao começo, reli o livro e ele tá cheio de flag aqui, cheio de anotações, e foi uma leitura da Biblioteca Secreta que nós fizemos juntos. Eu acho que eu tenho resenha para esse livro aqui, se eu tiver, eu vou deixar na descrição, e deixo também a playlist da leitura conjunta na Biblioteca Secreta, porque quando você acessa, né, caso você entre agora como membro, né, você consegue ter acesso às outras leituras que passaram, e daí na playlist a gente tem também a live inicial, onde eu faço uma introdução da obra e tem a nossa discussão. Então fica a indicação para vocês. Eu acho que é o tipo de livro que sim, ele tem suas dificuldades, mas ele tem muito do seu valor. Eu sei que é um livro que eu vou ler em outros momentos da minha vida e foi uma ótima descoberta, assim, porque apesar de tudo, eu imaginei que eu pudesse gostar, mas eu não imaginei que eu pudesse gostar tanto dele. Temos também um novo autor favorito, mais uma leitura da Biblioteca Secreta, e também era uma das leituras que eu havia separado para 2025, que é Hermann Hesse com Seu Lobo da Steppe. Eu acho curioso porque eu gostei muito do livro. Eu estava imersa, conectada com tudo que estava acontecendo, mas foi um livro que não me pegou no emocional. Então, eu me envolvi com o personagem, eu me envolvi com as reflexões, eu entendi a filosofia que estava aqui no livro, eu entendi o que estava proposto, realmente pesquisei, estudei o livro, mas diferente dos outros dois livros que eu comentei, do Stoner, do Coração das Trevas, eles me conectaram emocionalmente. Com o Stoner eu chorei demais, com o Coração das Trevas eu fiquei aflita, angustiada, e na hora que eu terminei eu tive assim aquele insight, eu tive que voltar pro começo. O Lobo da Steppe não foi a mesma coisa, mas é um livro que eu curti demais. Ele faltou isso daqui para ser um favorito, para ser um 5 estrelas, mas fez com que eu gostasse muito da escrita do Hermann Hesse. Eu acho que nesse livro as pessoas falam, né, que tem uma confusão ali. Eu acho que em alguns momentos se pode se perder um pouco no que ele tá querendo propor, mas para mim funcionou super bem. Eu consegui entrar realmente no livro, entender a filosofia, entender até os recursos narrativos que ele estava utilizando. E esse é um livro que você pode pensar muito no que é real e no que foi uma projeção de algo que estava acontecendo na cabeça do personagem, que é o tipo de leitura que eu gosto, e eu acho que é o tipo de livro que você tem que fazer um pouco da suspensão da descrença,
porque ele vai ter algo de fantasioso, dependendo se você considerar fantasia. Eu sempre trago para um olhar mais psicológico, então eu penso realmente que é algo da ordem da psique do personagem. Em breve a gente vai ter resenha também para esse livro aqui, que eu tô finalizando algumas anotações e eu quero conversar com vocês sobre ele. A próxima questão é a minha quedinha por personagem fictício mais recente. Eu tava reassistindo o vídeo, né, que eu fiz o ano passado, que em 2024 também fiz um vídeo desse, e eu vou dar a mesma resposta que eu dei naquele vídeo, que, gente, eu só gosto de personagem perturbado. Então, assim, se eu tivesse uma quedinha por algum deles, seria algo extremamente preocupante. Eu precisaria levar isso para minha terapia. Então, eu não tenho quedinha por nenhum personagem, mas a gente avança daí pro meu personagem favorito mais recente. E é um personagem da leitura da nossa primeira turma do Papiro. Nós lemos Crime e Castigo no meu clube de calhamaços, que é o Papiro, meu com a Thay. E, gente, Raskolnikov é um prato cheio. O favorito aqui não tá atrelado de gostar das ações e tudo, mas gostar da construção, gostar da simbologia que tem em toda essa efervescência que tem dentro dele, essa febre, esse comportamento errático. E você tentar entender o que está acontecendo em cada um desses momentos e o que está motivando esse personagem. Eu fiz grandes relações com diversos livros da literatura, até da literatura nacional, literatura brasileira. Então foi um personagem que eu gostei muito. Não é ainda o meu favorito do Dostoiévski, mas é um livro que eu realmente assim curti demais, que me deixou assim angustiada e eu criei várias hipóteses do para onde esse livro iria. Confesso que o final me deixa um pouquinho assim com amargor na boca, que eu tava esperando talvez um outro desfecho, mas o desfecho faz total sentido pro Dostoiévski, pra escrita que ele traz para suas obras. Então eu gostei demais desse personagem. Eu sei que em uma releitura é um livro que vai crescer muito, porque eu vou me deparar com diversas outras coisas que eu não percebi na primeira leitura. Porque o Raskolnikov ele tem muita simbologia nele, né? Então eu acho que é um livro que com mais bagagem você vai aproveitando cada vez mais. A próxima questão é um livro que me fez chorar nesse primeiro semestre e eu já falei pra vocês que eu chorei muito com o Stoner, então vai ser ele aqui duplamente mencionado nessa tag literária porque o final dele é muito triste, assim. Então, se você. E a gente vai acompanhar ele literalmente até os seus últimos dias de vida. Então, se você já assistiu A Morte de Ivan Ilitch, você sabe o que eu tô querendo dizer com isso. E conseguir olhar em retrospecto toda a sua vida, a gente só não tem a infância do Stoner aqui. A gente tem sua juventude, a gente tem início da sua vida adulta, a gente tem a sua meia-idade, a gente tem sua crise de meia-idade. Então a gente tem tudo isso e você olhar para trás junto com esse personagem e perceber as decisões, os momentos que foram decisivos para que ele tivesse tendo aquele fim específico que ele estava tendo, me arrancou o coração do peito, gente. Foi um pouco demais para mim. E um livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre, e é um pouco difícil, né, gente? Porque os meus livros normalmente não são muito felizes, então não é algo aí que eu consigo. Nossa, que livro aí que me deixou feliz, mas um livro que me deixou sim com outra perspectiva sobre a vida, uma perspectiva mais positiva. Então, por isso que eu atrelo a felicidade, é What I Mean When I Say I Am Autistic. Esse livro, gente, me trouxe toda uma outra visão do que é ser autista. E entender como a autora, que é autista, fala dos seus sintomas, das suas dificuldades, mas ela fala também em como, em alguns momentos, a gente pode pegar as nossas dificuldades e usar isso para potencializar algo na nossa vida, para usar isso como força. E foi um grande assim chamado para mim, porque eu estava sempre falando e eu me incluo assim em conteúdos que eu assisti, em conteúdos que eu produzi também sobre isso,
de falar muito das dificuldades do autismo e olhar pouco para o que eu posso fazer com isso a meu favor. Então foi um livro que me ensinou demais, me ensinou a abraçar as minhas particularidades e não tentar adequar ela a uma normalidade que eu vejo que, apesar do diagnóstico do autismo tardio que eu recebi, e eu entendendo por que determinadas coisas eram do jeito que eram, eu ainda tentava fazer um esforço para pegar essa característica e trazer para um nível de normalidade do que é aceito socialmente e não abraçando isso e dando espaço para isso na minha vida, para eu ter uma vida com mais conforto, com mais aceitação, com menos esforço ativo para tentar me colocar num padrão, porque isso é extremamente cansativo. Então foi um ótimo livro para mim, eu acho que ele me ensinou demais e mudou significativamente a forma com que eu vejo o autismo, tanto na minha vida, na vida dos meus pacientes, na vida dos meus amigos. Então, assim, foi realmente uma virada de chave. Nem a gente tem qual que é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que eu assisti até agora. Gente, eu não assisto praticamente filme, é muito raro. E cada vez mais eu tenho assistido menos, eu não tenho me atraído. Eu sei que assim, a gente teve até adaptações do Gabo, né, de 100 Anos de Solidão pra série na Netflix. Um livro que eu amei, é um dos meus livros favoritos da vida, mas eu não me animei pra assistir e eu tenho muita dificuldade ultimamente em engajar. Eu já assisti bastante, gente. Eu tinha aplicativo de controle de séries e quais episódios vão sair quando, de filmes, ranqueava, então fazia assim um super mega controle. Mas eu não sei, eu senti que cada vez mais que eu assistia as coisas, os roteiros ficavam mais e mais previsíveis. E daí eu lembro de assistir algumas coisas com meu marido e falar, tipo, isso daqui vai acabar desse jeito, e acabava. Então, tipo, não me atraía, assim. E o máximo que eu assisto hoje é filme de tiro, que eu comento com meu marido. Eu gosto de assistir filme de ação, filme de coisa explodindo, e luta e combate, então, e eu não me incomodo daí desses filmes não serem bons, não serem assim extremamente reflexivos, bem estruturados com o seu roteiro. Não, é só um filme ali para ver no final do dia e eu acabo então não fazendo esforço ativo para consumir adaptações cinematográficas. Na verdade, daí que eu não faço mesmo, né? Porque eu normalmente gosto mais do livro, né? Então eu não tenho nenhuma adaptação para trazer para vocês. Caso vocês tenham uma que fala assim, Morgana, você tem que assistir aqui, deixa nos comentários. Tenha certeza já que provavelmente eu não vou assistir, mas você pode advogar a favor aí da sua adaptação favorita. Tem também aqui qual que é a minha resenha favorita desse primeiro semestre. E eu acho que ela se tornou favorita muito pelo significado do livro naquele momento que eu estava vivenciando, que é o do que eu falo quando eu falo de corrida do Murakami. Esse livro, ele caiu perfeitamente no momento que eu estava lendo. É um livro de não ficção, que também tem sido uma das coisas que tem aparecido cada vez mais nas minhas leituras. E o olhar do Murakami sobre a vida, sobre o envelhecer, sobre as conquistas, sobre você se desafiar em relação a você mesmo, que a sua competição seja o seu de ontem e o seu de amanhã. É sensacional, assistam a resenha que eu fiz falando sobre o olhar dele. É um livro muito interessante, ele é bem curto também. Se você faz qualquer esporte, eu acho que é um livro que pode contribuir para a tua visão sobre o esporte, sobre performance, sobre o prazer também envolvido. É um livro que me ensinou demais, fica muito a indicação para vocês e assistam a resenha que eu acho que vale a pena. E nos caminhando aqui para o final, a gente tem o livro mais bonito que eu comprei ou ganhei. Eu vou trazer As Viagens de Gulliver, porque eu comprei esse livro no sebo. Vocês viram aqui o vídeo que eu mostrei os livros que eu desapeguei da minha estante, os livros que eu comprei no sebo? Fiz uma grande limpa aqui na minha estante, eu acho que eu tirei mais de 20 livros, não, acho que foi uns 40 livros na verdade, e eu fiz trocas no sebo, passei quase uma manhã inteira por lá,
e esse foi um dos que eu troquei. Eu achei lindo, essa parte aqui em cima é dourada, é uma edição que tá assim, gente, impecável. Eu deixo ela num lugarzinho especial ali do lado dos meus livros da Penguin, porque eu gostei demais. E a última questão é quais livros eu preciso ou quero muito ler até o final do ano. Nós já temos a lista dos 25 livros para 2025, então eu não vou também mencionar essa lista de novo aqui, mas eu trouxe dois livros sobressalentes a essa lista. O primeiro é O Homem Comum, do Philip Roth. Eu ganhei esse livro da Gabi. E quando eu falei pra ela do Stoner, mandei de presente pra ela ler também, porque eu achei que ela ia gostar. Ela me mandou daí na sequência O Homem Comum, do Philip Roth. Esse livro aqui, ele tem 120 páginas. Ai, vontade de parar tudo que eu tô fazendo e pegar ele pra ler. Então, eu tô muito na expectativa por ele ter elementos que ela comentou que eu gostei nesses outros livros e que aparecem aqui. E o último livro daí que eu quero ler, eu tô só esperando, né, eu destravar alguma coisa, é a biografia do Napoleão. Essa biografia vai ser lida este ano, ou Eu Não Me Chamo Morgana. Ela tá bem aqui do meu ladinho, eu só tô com um pouquinho de coisa demais assim no meu prato. Nesse exato momento, diz a mulher que queria largar tudo para ler Philip Roth. Mas eu me engano daí, né? Tipo, é um livro curtinho e tudo. Não deixem, então, de deixar suas respostas aqui nos comentários. Quero ver também o que vocês já leram nesse ano, o que cativou vocês, o que vocês esperam também para o próximo semestre. Agradeço por ter assistido até aqui. Espero que já tenha dado um like nesse vídeo, já tenha hypado ele também e se inscrito aqui no canal. Agradeço os membros da Biblioteca Secreta que, como vocês viram, me acompanham em diversas dessas leituras e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal.